Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido amigo Alexandre Garzeri, ele que é autor da Madras Editora, estudioso, mestre místico, palestrante, autor, super especialista em todas as escolas iniciáticas e filosofias. E hoje ele vai estar falando sobre mitologia iniciática, episódio 1, Íaco. Eu adoro esses temas misteriosos do nosso querido Alexandre Garzeli, que está com a gente na Pax há 30 anos e agora nesse momento de isolamento social e pandemia, nós temos conversado aqui virtualmente, como todo mundo já sabe, né? Vamos ver aqui, vamos dar boas-vindas ao querido, que a gente possa iniciar o nosso bate-papo de hoje. É um dia até que gostosinho, apesar de estar um pouco frio aqui em São Paulo. Ei, Ale, bem-vindo! Ah, Tudo tudo bem? bem aí? Tudo Tranquilo? ótimo? Tá altura Não, legal aí? excelente, Oh, excelente. eu que te digo, bem-vinda de Ah, volta ao obrigada. Brasil, da terra dos faraós, de tantos vídeos bonitos que você Pois mandou pra é, gente, né? sentimos Muito, sua falta lá. Na próxima você tem que estar junto, que você vai adorar. com certeza. O pessoal que vai viajar para esses locais fala: Nossa, eu lembro de você toda hora, porque se você tivesse aqui, você ia contar cada história diferente, que ia ser engraçado também. Muito bom. É importante. É importante estar nos locais sagrados, porque a energia é muito mais forte, claro, né? Com E com certeza. a graça de Deus, o mundo está retornando, né? Me fez muito bem ver gente em aeroporto, ver gente nos templos, ver gente nas ruas, nos meios de transporte. Bem menos do que antes, claro, mas você já vê movimento. Então, já é um indício de que queremos, né, retomar ou reiniciar um novo ciclo. E as peregrinações a locais sagrados não podem deixar de existir, em nenhum lugar do planeta, né? Porque todos os locais são especiais e cada um tem um resgate, um processo de mudança, um momento de vislumbre de consciência, enfim. Eu amo viajar, então eu sou muito grata a Deus, ao Mestre Saint Germain, ao plano espiritual que me possibilitou estar lá. Eu fui pega de surpresa, honestamente, porque eu não imaginava que ele fosse enviar a gente num lugar tão longe logo para iniciar esse momento pós-pandemia. Mas tem tudo a ver, né? Porque o Egito, berço das civilizações, Dubai, que é o futuro, então é o passado e o futuro para que a gente possa criar um novo presente, né? É isso. Mas a Com live é tua, Lê, fala aí. Oh, maravilha! E a gente vai começar essa live saudando os amigos, as amigas da Pax Universal. E eu quero mandar um beijo no coração da Valquíria, que esteve comigo aqui estas semanas. E É, ela honrou o nome que tem, porque as que bom. valquírias eram aquelas guerreiras, né, muito bravias da Sim, mitologia nórdica, e ela esteve aqui na cruzada com a gente, esteve aqui na batalha com todos os poderes dos deuses do Asgard, e foi tudo muito bom. E é é, uma bênção, né, Carmen? Quando a gente tem família, a nossa família, e quando temos família espiritual, como é o caso da família da Pax, a sim, vida é muito mais feliz, é muito é mais verdade. fácil, é muito mais alegre e a vida flui muito melhor. Família é tudo, né? Com É. certeza. Família é tudo, é. E a Valquíria é uma querida, né? Ela é voluntária, é profissional lá na Pax, na área de Magnified Healing. E aí, quando o Saint Germain marcou a viagem, eu falei, Valquíria, temos uma missão para você. O mestre quer que continue a energia. Eu não vou poder garantir que vai ter sinal de internet, tem fuso horário, né? Ela, Hum, então tá, então vamos tentar fazer o melhor. E realmente foi maravilhoso, né? Para ela também foi uma experiência muito forte. Ela adorou conversar com você às segundas-feiras. E todos nós adoramos, né? Porque você sempre dá um banho de conhecimento. É muito vamos bom, lá, né? então. Vamos então Adorei o seu deixar. tema de hoje, mistérios, Opa! e aí, mitologia iniciática, episódio 1, Íaco. Já estou E aqui, ó, já liguei a com minha energia. seu ai Eu estava arcano. eu tava com saudade dessas imagens que você me mandava para passar o dia comigo antes da gente conversar no final do dia. E hoje cedo estava lá, né, o WhatsApp do Alexandre com a energia do que ele vai abordar daqui a pouco. Adorei, viu? Com Já certeza. meditei, não entendi nada, vou aprender com você. É. Vamos lá. E eu tô com o meu aqui também, a Carmen mostrando, eu mostrando para os amigos da Que Pax legal. que não tem essa figura. E vamos contar uma historinha sobre essa figura. Vamos contar uma história.
Hum. Porque é interessante, Carmen, que as historinhas, os causos, o folclore, quem nunca ouviu um bom causo, quem nunca ouviu uma boa lenda, a É. própria mitologia, muitas vezes são as melhores formas da gente ocultar certos segredos, uma certa Sim. sabedoria que ela vai sendo transmitida neste ato de contar histórias de Uhum. geração após geração, até chegar aos nossos dias atuais. E a Uhum. história que eu escolhi para contar hoje é a história desse misterioso rapaz que ele está vestido com peles. Se a Carmen for observar no Eye Arcanum dela, e os amigos vão ver aqui, ele tem uma coroa de louros na cabeça, e na cabeça dele Uhum. tem chifrinhos também, como se ele fosse meio que um sátiro. Ele está saindo de uma caverna, atrás dele tem uma caverna, e aqui no galho tem uma águia que observa, porque ele está se precipitando quase aqui na beira de um precipício. Nós vemos um vale embaixo com muitas montanhas, e aqui no fundo a gente até vê um sol que está nascendo aqui no fundo, né? Então, Uhum. na verdade, quem é este misterioso jovem? Este misterioso jovem, ele pode me representar. Ele pode representar a Carmen, ele pode representar os amigos e amigas da Pax espiritual, porque ele representa todos os buscadores espirituais. Ele representa todos aqueles que estão no início de uma jornada espiritual. E por Sim. isso ele também representa a própria iniciação. Então vamos contar a história dele, saber quem é a família, de quem ele é filho, porque é interessante, né, a gente saber essas coisas. Este Claro. rapaz, ele é de descendência grega e ele é filho nada mais, nada menos, ele é filho de Zeus, que é o todo-poderoso do Olimpo, aquele que segura um feixe de raio nas mãos, né? E Zeus, ele tinha um probleminha com a esposa dele, com a Hera. E, digamos que nem sempre Zeus ele era tão fiel. Quer dizer, é Uhum. um problemão, né? E aí tem um momento em que Zeus ele se envolve com a linda princesa mortal. Zeus é imortal, mas a princesa era mortal. A princesa de Tebas chamada Semele. E da união de Zeus com Semele, nasce uma criança, nasce um bebê. Quando Hera, a esposa de Deus, sabe, ela fala: Ah, é? Vocês vão ver só. Ela se disfarça de parteira, ama, né? Vai lá falar com a Semele: Oh, que bonito bebê. Então é o seguinte, já que Zeus está tão feliz com o teu bebê, e ela sabia que Zeus tinha prometido que nunca ia negar um pedido para Semele, ela Uhum. joga a armadilha. Ela fala: Olha, peça para o Zeus se mostrar em todo o seu esplendor. Você nunca Uhum. viu quando Zeus ele abre todos os raios, se mostra em todo o seu esplendor? Olha, é um espetáculo maravilhoso. Peça que você vai se admirar. E aí Semele, né, ingênua, chega para Zeus e fala: Zeus, eu posso te pedir uma coisa? Ele disse: Você pode me pedir qualquer coisa, que eu nunca te negarei. Ah, então tudo bem. Mostre para mim seu esplendor. E aí Zeus, acho que ele falou, né? Ele não falou meu Zeus, ele deve ter falado meu Deus, né? Porque Zeus já era ele. Ele falou assim: Meu Deus. Mas aí ele não pode negar, ele tinha prometido, qualquer pedido ele tinha que realizar. E aí ele mostra o esplendor. Acontece o quê? Semele cai fulminada, porque aí temos a primeira lição iniciática de hoje. Quando nós estamos lidando com a espiritualidade, quando estamos em busca de luz, do desvelar dos mistérios,
nós precisamos ir degrau após degrau. Sim, Porque se nós tentamos correr em direção à luz, o que vai acontecer? Ela vai nos cegar, porque a luz pode ser muito intensa. E alguém tentando correr, né, com os olhos meio fechados vai acabar tropeçando, vai acabar caindo, ou que é pior, né, um outro personagem chamado Ícaro, que ele constrói asas de cera, ele quer se aproximar do Sol, ele podia ter ficado olhando a uma distância segura para o Sol, quis se aproximar demais, as asas derreteram e ele caiu, e aí aí, fica a história, né? Então, aconteceu a mesma coisa com Semele. E aí o sim. Zeus ele fica desesperado, mas ele consegue retirar lá o embrião da Semele, e aí ele costura esse embrião em sua própria coxa. É interessante isso. E ele passa a andar com aquele embrião costurado na coxa, e após um determinado número de meses, novamente o bebê na verdade, ele nasce, né? Que ele não tinha nascido ainda, o bebê nasce. E aí, quando o bebê nasce, um bebê bonito, mas curioso, porque ele tinha chifrinhos na cabeça, né? Filho de um imortal com uma mortal, sempre vai ter alguma característica meio estranha, né? Porque ele é meio a meio, ele é meio espiritual, meio material. E aí ela fala: eu não acredito. Mesmo Semele tendo morrido, Zeus mexeu os rainhos dele, que Zeus não mexe os pauzinhos, ele mexe os rainhos dele e conseguiu consertar a situação. O que que ela faz? Pega o menino, vira para os titãs, né, que são terríveis, e fala: tomem, deem cabo desse menino. E os titãs despedaçam o menino. E aí lá vai Zeus correndo de novo, pega as partes do filho dele, e aí Zeus ele pega o coração desse menino que foi despedaçado, e aí vem a segunda lição iniciática. Em qualquer sociedade secreta, em qualquer fraternidade iniciática, ordem hermética, nós estamos sempre procurando alguma coisa que se perdeu. Sim. Então, Zeus ele vai juntar os pedaços do filho para ver o que ele consegue fazer. Lá no Egito Antigo, a Carmen acabou de voltar do Egito, tem um momento que o irmão invejoso de Sete despedaça o Sete e Ísis Sim. tem que ir lá reunir de novo os Os pedaços pedaços, de Sete. Então, é, existem pessoas que falam na busca pela Arca da Aliança. Aonde estará a Arca da Aliança? Até tema daquele filme do Harrison Ford, Indiana Jones, né? Onde está a Arca da Aliança? Um monte de gente buscando e coisa e tal. Alguns buscam o Santo Graal. Onde estará o Santo Graal? Então, quando você está na senda iniciática, no caminho da iniciação, do autoconhecimento, sempre chega um momento que você vai ter que buscar algo que está perdido. E é aí verdade. Zeus, é verdade, Zeus ele pega o coração, né? E ele pega uma taça, coloca o coração, coloca um pouco de vinho, e olha o que ele pega agora, Carmen. Ele coloca romã. Romã, Romã. E olha isso. aí, esse preparado, ele chama Perséfone, que é uma outra deusa. Ela é filha da deusa Deméter, e ele fala: Perséfone, você pode tomar esse preparado? E a Perséfone toma. Quando ela toma esse preparado, e Perséfone ela é esposa de Hades, né, que é o deus das trevas, do subterrâneo, ele sequestrou a Perséfone lá para o mundo subterrâneo, né? Quando Sim, ela toma, adivinha o que ocorre? Ela engravida. Então olha. vai começar de novo uma segunda gestação desse menino estranho. E aí tem um momento que aí Perséfone dá a luz a este menino, que a primeira vez que ele nasceu, ele foi chamado de Dioniso.
Agora que ele nasceu pela segunda vez, olharam aquilo como um milagre, até falaram, nossa, Dioniso renasceu. Então, ele é nascido duas vezes, que os gregos usam o termo íaco. Então, Isso, íaco quer dizer o nascido duas duas vezes. vezes. E Tá. agora vem mais uma lição iniciática. O que representa nascer duas vezes? Hum, Se você é um iniciado, ou se você é membro de uma religião de mistérios, ou se você é adepto de uma filosofia devida que lida com o oculto, Uhum. saiba que quando você passa pela iniciação, quando você passa por a iniciação maçônica, ou quando você é iniciado na Rosa Cruz, ou quando você é iniciado na Sociedade Teosófica, ou na Hermetic Order of Golden Dawn, enfim, qualquer ordem, você é um íaco. Por quê? Porque você simbolicamente está nascendo pela segunda vez. Entendi. A primeira vez nós nascemos dos nossos, né, pais. Sim. Agora, de quem os iniciados são filhos? Os iniciados são filhos da tradição esotérica. Nós É. somos filhos da tradição hermética. Hum. Podemos dizer, se fosse no Egito, que os iniciados são filhos da lua, que é a deusa Ísis. E é Sim. muito curioso, Carmen, você conhece loja maçônica, templo maçônico? Quando a gente entra numa loja maçônica e olha para o teto, do lado esquerdo existe uma lua, que é um símbolo de Sim. Ísis. E bem embaixo daquela lua, na maçonaria, é onde se sentam os aprendizes, que foram aqueles que acabaram de nascer, acabaram de ser iniciados. E agora vão Entendi. receber o aprendizado, a gnose. Muito E legal. pode falar, oi. Eu quero falar sobre a romã, porque aqui no Brasil nós usamos a romã no final do ano para prosperidade, para boa sorte. Os árabes, lá em Dubai, eu tive lá já 10 vezes. A primeira vez foi no ano 2000. Eles colocam a romã como sendo a fruta do rejuvenescimento, a energia que te traz a prosperidade e a abertura de caminhos. Tem um parque que eles fizeram agora, um jardim que chama Jardim dos Milagres, Miracle Garden, que tem milhões de flores, literalmente. Eu tive a oportunidade de ir pela segunda vez. A primeira vez que eu fui foi em 2019. É um jardim sazonal, porque é só quando as flores realmente estão todas prontas. E o suco principal que eles servem, porque lá não tem bebida alcoólica, né? Nos Emirados, assim, da melhor forma, aberto durante o dia, eu não bebo nada, de qualquer forma. Mas o suco oficial é o suco de romã, nesse parque, que é para a energia da prosperidade, é para a energia da força do milagre, né? Então, um copão de suco, um copo enorme mesmo, seria 3 vezes o tamanho do nosso copo normal, custa uns R$ 45, mais ou menos. Mas todo mundo toma, porque é romã, você está lá, é a energia. Então, eu acredito que, como você falou, que ele coloca a romã junto com o sangue no coração para dar a vida, eu acredito em mitologia, eu acredito no folclore, entre aspas, que você mencionou logo no começo do nosso bate-papo, porque tudo tem uma razão de ser, né, Ale? E aquele país, apesar de muita gente achar que é extravagante e é superficial, tem muita força, porque do nada eles construíram um país em cima do deserto, eles colocaram absolutamente tudo, água, plantação, população, em 50 anos. Então, existe uma conotação e existe aquela prostração em relação a Deus e a oração 5 vezes por dia. Eu só quis falar da romã porque eu cada vez mais entendo que tudo vem do passado e que quem pega as informações certas e utiliza da maneira apropriada é bem-sucedido, é feliz, é saudável, é próspero. É isso. Com certeza. E você está corretíssima. E é o seguinte, Carmen. Quando a gente despreza o passado, quando a gente não estuda, a gente procura não conhecer, em verdade não tem como a gente se situar direito no agora. Muito Sim. menos como a gente fazer algum plano para o futuro, porque você não tem origem, você não tem raiz. Então a gente nunca deve desprezar a sabedoria de uma simbologia que não nasceu agora.
Esse É, negócio da romã não tem 2 semanas de existência, não. Isso é uma coisa muito milenar, muito antiga. E já que a gente está falando de romã, né, que é uma frutinha tão gostosa, algo que pode ser falado da maçonaria, a Cami me conhece, claro, as coisas que podemos falar, a gente fala, o que não pode falar, claro, porque a tradição iniciática, aquele que pretende ter acesso a essa tradição, ele deve demonstrar um sincero desejo de evolução, não apenas uma curiosidade, né? Mas claro. algumas coisas podem ser comentadas. Procurem reparar em lojas maçônicas que tem um jardim em frente. A minha tem, e até eu tinha na minha casa que havia um jardim e eu plantei na frente. Na frente das lojas maçônicas você sempre vê pé de romã. Ai, gente, que até É me pé arrepiei. que nós temos 2 plantas sagradas, a romã e a acácia. Então, você sempre vê um pezinho de romã ou um pezinho de acácia. Agora, por quê? Para os maçons, quando você abre uma romã, já viu as sementes, ô Carmen, como elas estão juntinhas? Sim, Então, aquelas sementes juntas, agregadas, representam a própria união do povo maçônico, porque os irmãos são muito unidos, né? sim, é E verdade. é muito interessante porque a deusa Perséfone, às vezes ela é pintada entre 2 colunas, segurando uma romã, e na Uhum. outra mão ela segura uma flor. Sabe qual é a flor? O narciso. Que o Ah, narciso mas ele tem uma tonalidade branca branco. fantasmagórica, e o reino, né, que Perséfone vive é um reino sobrenatural, fantasmagórico, e também a brancura do narciso representa pureza. E Perséfone é uma deusa virginal. Sim. Então a gente começa a entender que está tudo conectado. Agora, olha que interessante. Perséfone é uma deusa virginal. E Dioniso, ele renasce de Perséfone. O nosso querido mestre Jesus, ou Cristo, também é dito da Imaculada Concepção, né, de Sim. Maria. E aí você começa a entender que talvez tenha uma conexão entre essas histórias todas, né? E aí vamos voltar. Já que nós passamos pelo pomar, acabamos de passar pelas romãs, mas vamos Não, lá, mas pode falar, Gabi. eu quero perguntar sobre a acácia, que eu perdi, acho. Não lembrei. Você falou Eu que não a falei romã da e a acácia. Cássia. Ah, Então, bom. eu vou falar para você o que é a Cássia, né? Eu acho legal porque a Carmen ela pergunta. Eu falo da romã, eu fico Ó, eu quietinho pergunto e eu e ela anoto aqui. anota. Olha o lightsaber, a caneta lightsaber violeta. A Cássia para os maçons, ela é muito importante porque para nós ela é símbolo de imortalidade. Ah, que chique. E se nós estamos lidando com iniciação, Sim, sabemos que a iniciação é um drama ritualístico que representa a morte de um velho ser com seu ego, com seus agregados psicológicos, para que um novo ser possa renascer. sim. Então, esse renascimento, essa imortalidade, tem uma conexão com a acácia. Mas tem um dado mais interessante da acácia ainda. Hoje é dia de falar de todas as histórias e lendas do mundo, né? Dizem que a Arca da Aliança, que Moisés mandou fazer, e dentro da arca havia a vara de Arão, um pote de maná, as tábuas da lei. Em algumas versões é dito que a arca ela foi feita da madeira da acácia e Ah, depois ela foi revestida de dourado. Aquilo ali não é ouro puro, aquilo é uma madeira, é acácia revestida de ouro. Então a que gente lindo. entende que a acácia ela é bem importante, ela é bem emblemática, tem significados incríveis, né? E aí, agora que falamos, passamos pelo pomar e pela floresta, né? Falamos de acácia, falamos de romã.
Aí a gente pega e o Dioniso Íaco, então, né, ele olha para vocês agora, ele fala: prazer, eu sou Dioniso Íaco, o nascido duas vezes. Ele vai ser um menino e até ele vai chegar, a gente vê ele aqui na adolescência, né? E ele está saindo da caverna. Por que ele está saindo de uma caverna? Porque a mãe dele, Perséfone, mora com Hades no subterrâneo, no mundo misterioso, um mundo de trevas, né? Hades, Carmen, é um deus meio assustador, né? Então, mas ele nasceu da Perséfone, né? Que foi raptada pelo Hades para morar com ele. Então ele está saindo da escuridão. É interessante, quando um bebê nasce, todo mundo sabe, ele não Sim, enxerga. Ele começa a claro. enxergar aos poucos, ele vai abrindo os olhos. Quando você sai de uma caverna, isso a Carmen entende bem, quando você sai de um templo, que a Carmen conhece Hum, templos, se está muito sol lá fora, quando você sai, você tem que colocar a mão, porque é, os seus olhos têm que se acostumar àquela luz, né? é verdade. Então, por que a caverna é outra lição iniciática hoje? Por que a caverna ela é tão importante? Qual é o templo mais sagrado do mundo? Bom, em primeiro lugar, ao concurso. O templo mais sagrado do mundo somos nós, porque Sim, nós temos uma essência divina, então todos nós somos um templo também, querendo ou não. Mas além, né, tirando nós humanos, templo, seres humanos, qual é o templo mais sagrado? É a catedral? É a sinagoga? É a mesquita? É algum templo budista? Qual é o templo mais sagrado? Na antiguidade, o templo mais sagrado pelos antigos povos, ele era a caverna. E uhum, por que os antigos consideravam a caverna um templo sagrado? Porque não havia o toque de mãos humanas para você esculpir uma caverna, construir uma caverna. Então sim, ela era construída pelas próprias forças da natureza e tem cavernas que têm galerias, que têm salões, que têm quilômetros de extensão. E o homem primitivo, quando ele olhava para a caverna, ele se perguntava: imagina, não tem os equipamentos para explorar que nós temos hoje, e mesmo com esses equipamentos, você sabe, Carmen, que muitas cavernas, algumas não chegaram até o fim. Ninguém sabe o uhum, que tem a partir de um certo ponto naquela caverna, né? é, Imagina o passado. O homem olhava para aquilo e ele falava: nossa, isso aqui é a entrada para o mundo subterrâneo, para um mundo, para as entranhas da Terra, né? E também tem toda uma história que é muito interessante sobre aquela temática também, né, dos planos intraterrenos, dos seres intraterrenos. E aí o Dioniso está saindo desse reino misterioso, ele está saindo desse templo sagrado que é a caverna, sendo que no mitraísmo, aí estamos falando de Mitra, o mitraísmo inspirou muito o nosso cristianismo atual. É interessante que Mitra, ele está associado à caverna. Ele nasce numa caverna. No dia que ele nasce, tem uma formação astrológica diferente no céu. Passa lá um corpo celestial. Nossa, você se enganou. Você está falando da história de Jesus ou de Mitra? Não, estou falando da história de Mitra, que ocorre milhares de anos antes da história do Mestre Jesus, o Cristo. Ah, Alexandre, mas Jesus, o Cristo, não nasceu numa caverna. Ele nasceu numa manjedoura. E aí as pessoas têm a ideia do presépio, que a manjedoura é aquela casinha, né? Com sapé é, em cima, coisa e tal. Gente, na época de Jesus, as manjedouras eram locais onde os animais ficavam. E esses locais eram dentro de cavernas. Então, o Mestre Jesus o Cristo, ele também nasce numa nasceu caverna numa caverna. e aí surge a estrela de Belém.
sim. Lá, no caso do Mitra, passa um outro corpo celestial no céu, que marca o nascimento dele. E o Dionísio Íaco, ele está saindo da caverna. Então, são três que nasceram dentro de cavernas. E é muito interessante que ele cresce, e aí essa águia, o que simboliza essa águia? Zeus, quando ele queria observar alguns filhos dele e até humanos, Zeus mandava uma águia. Então a águia, ela representa Zeus, e até falam que às vezes Zeus ele poderia se transformar numa águia. E ele Uhum. está pousado aqui no galho, observando o filho dele que está brincando na beira do abismo. E a gente vê, né, que ele é bem agitado, um adolescente, com as vestes de peles, que representa que quando nós seres humanos nascemos, quando a gente chega ao mundo, nós somos seres instintivos. Uhum. Mas com o passar dos tempos, qual é o propósito da iniciação? Qual é o propósito da busca espiritual? Qual é o propósito das sociedades secretas? Qual que é o propósito? É você se reparar, é você se regenerar, é você evoluir a sua consciência, buscar Claro. o autoconhecimento, para que a gente passe a ser um pouco menos instintivo. E até eu falo, viu, Carmen? A gente passe a ser um pouco menos humano e nós tenhamos pensamentos, tenhamos palavras, tenhamos ações um pouco mais divinas. Sim, Porque, essencialmente, nós somos divinos. claro. Então, esse jovem aqui, né, esse menino chegou na adolescência, agora o que ela vai fazer? Bom, não dá, né? Porque eu vou lá, eu tento desaparecer com o menino, eu não consigo, porque sempre trazem ele de volta. E aí Zeus fala: olha, eu amo você, você é meu filho, você é meio mortal, você é meio divino, mas eu não vou dar férias para você ficar nos spas do Olimpo aqui, não. Você pode ser meu filho, mas desça lá, vai viver entre os humanos, e aí ele desce. E lança uma espécie de um feitiço, faz ele ficar um pouco louco, né? Ele não perde totalmente a razão, mas às Uhum. vezes ele entra em certos processos aonde ele às vezes mescla visão material com visão espiritual, né? Que na verdade as pessoas diriam, né? Poxa, que quem é dessa maneira é um pouquinho menino maluquinho. E eu falo, né, cara? Então todos nós somos meninos maluquinhos, né? Porque na É verdade verdade, se as é pessoas verdade. soubessem, né, o quanto tem de sabedoria em alguns supostos casos de loucura, as Sim. pessoas tratariam, né, certos fatos ligados à mente, precisariam ser exploradas com mais carinho, mais cuidado, mais profundidade, do que simplesmente já dar um diagnóstico e achar que a pessoa tem algum problema, porque, na verdade, ela pode ter uma sensibilidade diferenciada, né? Sim. Então, essa é a lição que o Dionísio Íaco ele nos ensina. E aí ele começa a viver com os homens. Né? Ele chega para os homens, ele fala: eu vou ensinar vocês a cultivarem uvas e eu vou ensinar vocês a fazerem vinho. Claro que os homens ficam felizes, né? Começam até a tomar vinho demais, já vira aquela festa. E ele gostava de compartilhar o vinho. E aí ele vira para os homens e ele fala: olha, como eu sou meio mortal como vocês, mas eu também sou meio divino, eu tenho uma mensagem para vocês, uma visão que eu tive. Se vocês forem menos materialistas, se vocês se afastarem um pouco do mundo material, estará garantido para vocês o mundo espiritual. E os Uhum. homens gostavam de ouvir o Dionísio Íaco falar, gostavam de ouvir ele falar. Né? E aí, ele também tinha momentos da vida dele que ele se afastava, ele ia para locais desertos, e dizem que ele vivia em meio aos sátiros selvagens, né? Até correndo junto com os sátiros, com os centauros, né? Ele vivia lá no meio. E depois, de tempos em tempos, ele voltava a conviver com os homens de novo. E você viu que ele tem Uhum. dois chifrinhos? E eu acho Eu legal quando a vi. gente vê figuras com chifrinhos, porque eu e a Carmen já está fazendo, foi no ano passado isso, mas a gente deu uma aula aqui
do arcano 15, o temido arcano do diabo, que nós mostramos que não tem diabo nenhum, não tem medo nenhum, nós desmistificamos totalmente os chifrinhos aí, mas é interessante, como o Dionísio Íaco ele tem 2 chifrinhos, esses chifres representam a conexão que ele tem com a alta invisibilidade. É o que Michelangelo ele quis representar quando ele pintou Moisés, ele esculpiu Moisés também lá com os chifres, né? É o que as sacerdotisas de Ísis, que elas tinham aqueles chifres, né, imitando uma lua, né, do boi Apis, a Uhum. conexão que elas tinham com a invisibilidade. Então, Dioniso, ele tem conexão espiritual, mas ele vive na terra, porque Zeus falou, não, vai lá viver com os homens. E aí tem um momento em que Zeus fala, bom, você viveu com os homens, ensinou boas coisas para eles, você inspirou os homens, agora eu estou te chamando de volta para casa. Volta, Uhum. vem. E aí Dioniso simplesmente pega, desaparece entre os homens e vai viver como pai. E dizem que Dioniso está sentado à direita de Zeus. Hum. Então, Carmen, essa história te lembra alguma coisa? Claro, Jesus, né? Jesus está sentado à direita de Deus Pai e Mãe. Justamente, né? E essa é uma Então, semana, Semana Santa, né? Ó, a Madalena está perguntando se Dionísio não era um monge. não, existe o Dioniso monge, mas a gente está falando hoje do Dioniso, filho de Zeus. A gente está Tá, falando da mitologia, né? sim, E do Filho de através, Deus. filho de Zeus. E Sim, de de Deus. Zeus e da ninfa Semele. E Tá. através dessa mitologia, nós estamos explicando várias coisas. Explicando o que é caverna, o que é romã, o que é acácia, o que é justamente águia. Então, a gente está aproveitando essa lenda, essa história, para falar de elementos que encontramos na Sim. senda da iniciação, na senda da espiritualidade. E é impressionante minha telepatia com a Carmen, e eu já vi que hoje ela está funcionando. Só que antes de eu continuar falando aqui, Carmen, eu vou tomar a minha aguinha e eu vou te contar uma Vai lá, surpresa, vai tomar aguinha. o que eu preparei Então, e você cantou a bola. Vamos lá. então tá, olha aí, família Pax. Amanhã eu tô aqui às 5 horas conversando com o Rafat Khalifa, ele que é egiptólogo, ele que recebeu o nosso grupo lá no Egito, ele é o dono desse barco que ele pôs o nome de Pax, Nile Pax, o cruzeiro mais novo no Nilo, é uma honra, a gente foi lá inaugurar. Amanhã ele fala sobre a filosofia da eternidade no Egito Antigo. Vem aí às 5 horas para aprender mais sobre a cultura egípcia. É isso, vamos voltar, Ale. Vamos. E aí, eu não falei para você, eu quis fazer surpresa, mas eu trouxe um bônus para o nosso Hum, bate-papo de hoje, baseado no que você acabou de citar na Semana hum. Santa. Ah, Então, além de falar do Dioniso Íaco, que, como você falou, ele tem nítidas semelhanças, né, com a história do Mestre Jesus, o Cristo, né? sim. Vai para deserto, depois volta com os humanos, algumas vezes some, outras vezes aparece. Estamos na Semana Santa. Muito bem. E aí, antes de começar a live, por milagre hoje, por milagre é engraçado, eu estava sem fazer nada, esperando a live começar, aí eu pego meu celular, pego meu Instagram, não que eu fico no dia inteiro em rede social, Sim, mas eu eu falo, sei. deixa eu escrever um texto aqui, um texto bom sobre o Domingo de Ramos, que ele abre a Semana Santa. Sim, Como os gnósticos, os cátaros e as religiões de mistérios dos cristãos primitivos, como eles viam o Domingo de Ramos? E essa história é muito legal. O Domingo de Ramos marca aquela cena, aquele momento em que é representado por Jesus, ele entrando em Jerusalém, o Mestre Jesus, o Cristo, e ele sendo aclamado com ramos, honramos, é. e isto tem por detrás uma simbologia para os gnósticos.
Então vamos entender a simbologia. Em primeiro lugar, Jesus está montado em que animal? Num burrinho. Num burrinho, legal. Ele está montado em um burrinho, e o burrinho, que é um animal quadrúpede, nosso irmão, e os animais são Sim. nossos irmãozinhos, nossas irmãzinhas, né? Por ele ter quatro patas, ele representa o plano material, ou ele Sim. representa os quatro corpos inferiores: o corpo físico, o do pretérico, a consciência objetiva e o corpo astral barra emocional. A gente pode falar corpo astral ou corpo emocional. Jesus, acima do burrinho, como a Carmen falou, ele representa o triângulo espiritual. Então, ele representa os corpos superiores, a consciência subjetiva, o corpo intuitivo e a divina e poderosa presença Eu Sou, sendo que os corpos superiores devem estar sempre acima dos inferiores, essência, sempre acima do ego. Então aí é uma primeira interpretação de por que Jesus ele entra montado num burrinho. E aí aquele povo pega ramos e ergue os ramos e saúda ele. Para os gnósticos, o que os ramos significam? Representam o que nós chamamos de a floresta escura, que até mesmo Dante Alighieri, na sua Divina Comédia, ele fala dessa floresta escura, que em outros movimentos pode ser chamado a noite escura da alma, a noite escura da fé. Então aqueles ramos representam uma floresta. E aí tem algo muito interessante. O que é Jerusalém? Ou onde fica Jerusalém? Nós não estamos falando de uma Jerusalém de pedras. Nós precisamos entender que a Jerusalém celestial fica dentro de nós. E nós precisamos preparar os caminhos até essa Jerusalém celestial. Uhum. Nós temos que organizar os nossos ramos. Nós temos que organizar a floresta escura em nós, que representa o labirinto das emoções. As emoções são um emaranhado, são um labirinto que nós precisamos, ao longo de vidas, né, tentar organizar o nosso Sim. emocional. Quando nós organizamos as nossas emoções, ou seja, quando nós serenamos o nosso coração, os ramos se enfileiram, quer dizer, as emoções se estabilizam, e aí nós elevamos a nossa mente para o que é nobre, para o que é virtuoso, para o que é luz, para o que é bom. Como eles levantaram os ramos. Eles Sim. elevaram. Levantar os ramos quer dizer, eleva a tua mente para que entre na Jerusalém celestial que está dentro de você, para que entre o santo ser crístico. E a partir do momento em que você permite, você organizou a casa para recebê-lo, você elevou o teu pensamento para o que é virtuoso, nobre e bom, ele vem. Todos falam sobre a outra vinda do Messias. Sim. Alguns falam a segunda vinda. Quando vai se dar a segunda vinda? Eu vou contar um segredinho para vocês. A segunda vinda, na verdade, para os gnósticos, ela representa o momento em que o nosso santo ser crístico, depois que a gente se reparou, se regenerou, se iluminou, dominou a ciência da ressurreição, lá de Luxor, do Mestre Serapis Bey, depois que a gente fez tudo isso, um pouco antes da gente ascensionar, o santo ser crístico, que quem trabalha com a presença Eu Sou, nós visualizamos, né, o santo ser crístico acima de nós, ele se desloca para frente, ele desce e ele te olha nos olhos
com os olhos de fogo que ele tem. Isto é o retorno de Cristo. Isto é a segunda vinda. É você deixar o santo ser crístico retornar dentro de ti. Sim. Então, arruma a casa, organiza a floresta escura, enfileira direitinho os ramos, organiza teu emocional e se prepara com a alma elevada, o coração aberto, a mente direcionada para o reto pensar, para o reto falar e para o reto agir, para aclamar esse Cristo, para saudá-lo com suas emoções equilibradas. Sim. Porque, na verdade, gente, a gente que trabalha com anjos tem um detalhe sobre os anjos muito importante. Anjos são seres muito sutis, seres muito sublimes. E emoções, como discórdia, rancores, mágoas, ansiedades, tudo isso afasta anjos. Então nós precisamos serenar o nosso emocional. Serena emocional que Cristo vem e os anjos dizem amém. É bem por É, aí. com certeza. Você sabe que no curso em Milagres, o Mestre Jesus fala que a segunda vinda do Cristo é a cura do ego personalidade, que é exatamente isso que você falou. É a totalidade da consciência da presença eu sou, a consciência crística, assumir o controle perante a vida, né? Porque todos os problemas que nós enfrentamos, principalmente essa guerra descabida que começou agora o mês passado, é tudo fruto de poder manipulativo, que é reflexo de ego-personalidade. E nós estamos tendo a grande oportunidade de curar esse contexto. Porque nós, como humanidade, caímos na época da Atlântida, na época da Lemúria, mas agora, pelo amor de Deus, né? Não é mais época de ir para baixo. Temos que manter a nossa atitude, o nosso juízo perfeito, o nosso discernimento, né? E é muito importante você abordar Jesus Cristo nessa Semana Santa, né? Porque muitas pessoas têm sempre a imagem de sofrimento do Mestre Jesus. E não é essa a imagem. A imagem é justamente o oposto. É a renovação, a ressurreição, o amor incondicional, o exemplo, a vida, a verdade, o milagre, a manifestação, né? Com certeza. E você está falando algo bem interessante quando você falou. Agora não é hora mais da gente despencar, da gente É, cair, ou da gente naufragar, literalmente falando, como aconteceu em Atlântida. Gente, já foi o tempo. Olha, Dionísio Íaco, ele vivia nas trevas, ele não vive mais. Ele já saiu da caverna, ele conviveu entre os homens, ele voltou lá para o Olimpo junto do pai dele. E isso é uma mensagem para nós. Nós não podemos retornar ao tempo do Paleolítico e do Neolítico. Então, claro, nós temos imagina. que visar a evolução da nossa consciência. E a humanidade deveria, todo mundo deveria pegar um espelho, a humanidade inteira, e fazer uma pergunta muito séria. Será que em matéria de evolução de consciência, nós evoluímos com esse quadro que estamos vendo hoje em dia? Porque É, algumas imagens, Carmen, que eu vi, lembram a época da Segunda Guerra Mundial, a época da Primeira Guerra sim, Mundial. é E isso é verdade. preocupante, porque quando a gente vê o ser humano aprontando esse tipo de coisa, a gente nunca esmorece. A gente tem esperança, a gente tem fé. Os mestres e mestras da alta invisibilidade nunca abandonam esse planeta, mas nós sabemos que vamos ter que orar mais, decretar mais, vibrar Sim, mais, porque se tem uma parte da humanidade que não tem consciência, quem tem, que faça por si. E a gente faz em silêncio, na discrição, né? Sem alarde. Tá, vocês querem brincar de jogos de guerra? Legal, a gente prefere brincar de outra coisa, a gente prefere brincar de luz, a gente prefere brincar de amor, a gente prefere brincar de autoconhecimento, de contar história, lenda, falar de folclore, falar de mitologia, porque é isso que enobrece o gênero humano. claro. E jovens que estão me ouvindo, Karen morre de rir, né? Porque ela sabe que a gente tem uma conexão com os jovens, né? Olha, voltem o olhar para aquilo que acrescenta.
as vossas consciências. Voltem o olhar de vocês para aquilo que agrega. Vocês, Claro. jovens, têm uma responsabilidade incrível. Nós confiamos tanto em vocês. Nós temos certeza que vocês, com suas luzes, vocês podem mudar esse jogo. Então não se percam no mundo fenomênico, não se percam em ilusões de materialismo, de consumismo. Vocês são muito mais, muito maiores e muito além. Então está na Sim. hora de vocês também direcionarem a mente de vocês para o reto pensar, reto falar, reto agir. Sem deixar de Claro. fazer nada. Sem deixar de andar de skate, sem deixar de surfar, sem deixar de curtir a vida, porque, como a Carmen fala, cada coisa no tempo de Deus, né? É. E Deus, ele tem muitos tempos, ele tem muitas épocas, né? E nós temos que saber a época apropriada para fazer cada tipo de coisa. Mas é uma live, realmente eu quis trazer esse bônus. Foi algo que eu escrevi, Carmen, agora à tarde. Eu comecei a Muito bom. escrever e até joguei no meu Instagram. E, nossa, e o texto veio assim, falei, puxa, que legal. Eu nunca comentei isso, né? Nunca dei essa interpretação gnóstica. Ah, mas eu vou compartilhar com a Carmen também. Ah, mas eu adorei, maravilhoso sempre, né? Como a gente, eu adoro conversar com você, porque eu aprendo muito. Mas é importante, né? Porque essa semana é uma semana fundamental que muda a egrégora do pensamento humano. Porque nós, na Pax, como outros grupos espiritualistas, acreditamos que aquilo que várias pessoas fazem, dizem, acreditam e rezam ao mesmo tempo se torna realidade. Então, uma semana em que os católicos, os cristãos vão estar lembrando a passagem do bem-amado Mestre Jesus Cristo, que eu não sei em número quantas pessoas são, mas deve dar próximo de 1 bilhão de pessoas, talvez a nível planetário. Então, essa energia de milagre e de manifestação vai estar muito forte. E, ao invés disso, muitas pessoas vão estar lá choramingando, pensando no lado negativo, aquela história de se colocar como vítima da vida, e, enfim. E nós precisamos sair dessa egrégora de limite, dor e sofrimento para reencontrar o nosso ponto de apoio, que é a manifestação, o equilíbrio, o milagre e o renascimento, que é o que tem a ver com a Páscoa, né? É o que E, tem a ver com a Páscoa. e é Nascido duas vezes, né? Nós, como humanidade, nas, estamos nascendo, se Deus quiser, duas vezes de forma apropriada, para acabar com essa guerra absurda e com as outras todas que já existem, né? e você quer ver, Carmen, como a gente consegue fazer um jogo bom? Jesus, quando ele é retirado da cruz, ele é colocado no sepulcro. O sepulcro, ele também lembra uma espécie de caverna. Mas aí, quando rolam a pedra, vão olhar, não tem ninguém lá dentro. E aí Pois é, acontece o quê? Ele ressuscita. Ele nasce outra vez. A ressurreição é outra forma, é é um renascimento, verdade. né? Então a gente Pois é. começa a entender que está tudo conectado. E a Carmen disse uma verdade, que as pessoas que me conhecem, andam comigo, na senda cavaleiresca, devem estar morrendo de rir, porque elas devem falar, o Alexandre ele fala isso pelo menos 300 vezes por mês. No gnosticismo, na cavalaria espiritual, claro que figuras como Deus emanador, Jesus o Cristo, Maria, Nossa Senhora, José de Arimateia, Maria Madalena, para nós são figuras muito importantes. E nós não costumamos ter nas nossas casas, com todo respeito a quem tem, pelo amor de Deus, mas nós não costumamos ter a imagem de Jesus crucificado. Pois Nós é. temos quadro de Jesus o Cristo na nossa casa, mas aqueles quadros lindos, com ele emanando muita luz, até um sutil sorriso, porque na verdade esta é a verdade do Mestre Jesus o Cristo para a humanidade. Claro. Então, esse anel, Carmen, que a Carmen conhece, tem Não, a cruz templária. sim. Dificilmente um cavaleiro ele usa o Mestre Jesus morto, ele carrega o Mestre Jesus morto, porque para nós, Jesus ele está vivo em cada um Sim. de nós. Então a gente não lida, como você colocou, com essa ideia de
chibatada, de lança, de morte, de sangue, de sacrifício, porque no cristianismo esotérico, Carmen, eu já aviso, eu não sei quando eu vou dar esse curso, eu não sei. Mas no cristianismo, eu preciso avisar, porque senão, nossa, esse caminho já voa, já marca. No Eu estou cristianismo, esperando a sua agenda, eu hein? sei, eu sei. Ah, Ó, eu vou te dar um spoiler bom, então. Eu não vou te deixar ah, sem nada. Eu estava legal. pensando aqui em a gente, quem sabe, fazer o projeto Eleusis. Olha o nome. O que Aí vem a a Carmen ser fala, isso? Lá vem o- ele com essas energias vem ele com diferenciadas. os nomes Esses dele. mistérios. O que é o projeto Eleusis? Eleusis, na verdade, na Grécia Antiga, já que Ah, falamos hoje de Zeus, Dioniso, a escola de mistérios mais proeminente da Grécia Antiga era a escola dos mistérios de Eleusis, que tem a hum, ver com o rapto da deusa Perséfone por Hades, e eles faziam dessa história uma iniciação. E o projeto Eleusis nada mais é do que nós estudarmos o tarô mitológico. Então você hum, imagina você aprender tarô com mitologia grega, essas histórias todas, e com calma que eu vou combinar legal. com a Carmen como que a gente vai fazer e quando que a gente vai começar. Adorei. Quando é que você começa? Ah, então, Porque ó, eu tá cheguei, eu tô falando, a todo vapor aqui, ó. é, Pode falar, depois você me manda as diretrizes. eu que vou falar para ela agora, Carmen, falta 4 minutos, 4 minutos, né? Olha, eu assim, não, mas eu vou, a gente brinca muito, graças a Deus, essa irmandade espiritual com a Carmen, com a família da Carmen há 30 anos, né? Então a gente Lógico. gosta muito de falar de maneira Tem que descontraída, estar em casa. sim, mas depois da live a gente, pela semana aí, já vou organizar, ver quantas Legal. aulas seriam e provavelmente está já plasmando, se aproximando da Terra aí o projeto Eleusis. Bonito nome, né? Muito bom. Eleusis, né? Bonito nome. Adorei, muito bom. Olha aí, família Pax. Então aguardem o Alexandre Garzelli com um novo curso, hein? Vai começar logo, logo. Bom, agora você tem 3 minutos, criança. Pode falar a sua mensagem final. 3 minutos? Tá bom, vai. Então, é uma maravilha. Sempre aquela correria. 13 minutos, 3 minutos é o seguinte. Não importa se tu és do mitraísmo e cultuas Mitra, nascido no sagrado Mitraeum, na caverna sagrada e secreta. Não importa se você olha para o Olimpo e vê Zeus cercado de todos os seus deuses, até do misterioso Dioniso Íaco, aquele que nasceu 2 vezes. Até mesmo não importa se a tua visão ela se coaduna mais com o nosso querido e bem-amado Mestre Ascensionado, Jesus o Cristo. O que importa é que você renasça 2 vezes. Você já nasceu, encarnou na Terra. Isso já é uma vitória. Aproveita a oportunidade para viver plenamente essa vida, compartilhando caridade, generosidade, amor, muita luz. Porque quando você faz isso, algo te fará renascer uma segunda vez nesta vida, a sabedoria chegará até você e com ela também você passará a ser a luz do mundo. Então, minha mensagem final é: renasçamos pela segunda vez, terceira, Amém. quarta, quinta, sexta, renasçamos todos os dias. Que renascimento é a via do buscador espiritual. É Gratidão, isso. Ale. Beijo no coração. Gratidão, namastê, família Pax. Obrigadão. Tchau, tchau.